Eu estou aqui novamente para falar sobre a Bíblia e a forma que eu compreendo. Eu aprendi que eu era um homem pecador. Um homem que tinha que fazer sacrifícios para alcançar uma meta em qualidade de vida e de obediência naquilo que eu aprendi para obter a vida eterna. Mas sempre bateu em mim um toque, um pensamento. Eu nunca achei em mim qualidade para obter uma obra tão grande como a salvação, o descanso eterno, como está escrito na Escritura. Sempre me achei falho, sempre achei que o que eu fazia não era suficiente. E eu vivia uma vida de alegria e de tristeza. Quando caía, tropeçava em alguma coisa falava para mim que eu estava condenado. Quando eu estava bem, eu achava que estava salvo. Eu comecei a examinar a Bíblia, e quando se examina a Bíblia para aprender, você não fica na religião, você sai da religião, porque não bate mais. E eu passei a compreender a Bíblia de outra forma. Eu que me achava um homem pecador, um homem que precisava estar ajoelhado diante de Deus, precisava estar correndo para fazer as coisas para Deus, eu passei a entender que eu não sou um homem pecador. Eu passei a compreender que você não é um homem pecador. Porque olhando as Escrituras, fica bem claro que de Cristo para cá, da obra da cruz para cá, não existe mais pecado espiritual. O pecado do homem diante de Deus não existe mais. Porque Jesus Cristo nos perdoou, Jesus Cristo nos deu a vida eterna, Jesus Cristo pagou as nossas dívidas. O judeu pecava contra a lei e os gentios traziam também o pecado de Adão. Todos pecaram em Adão. Mas Deus prometia, sempre pela sua palavra, pelos profetas, que um dia o pecado da terra seria tirado. Como nós vemos no livro de Zacarias, no capítulo 3, no versículo 9, uma promessa de Deus, prometendo de tirar o pecado do homem, que diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Quando Jesus Cristo, na cruz, disse assim, ele falou uma palavra tetelestai, está paga a dívida. Ali, ele pagou todos os pecados dos homens. Pecado que o homem herdou de Adão e a transgressão da lei que ele cumpriu na cruz.
a partir do momento que Jesus Cristo cumpriu a lei não é mais necessária. Falando sobre pecado, em João, capítulo 1, versículo 29, o profeta João Batista disse assim, ele estava em um determinado lugar e Jesus Cristo veio, ele disse assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora vem uma interrogação. Para você, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo? Muito bem. No livro de Romanos 5,8, depois da cruz, quando Jesus Cristo já tinha pago a dívida dos homens, Paulo disse assim, porque Deus provou o seu amor para conosco, para pagar os nossos pecados quando nós ainda éramos pecadores. Diz quando eu era pecador. Ele não falou que era pecador, mas falou quando eu era. Quando nós éramos pecadores. Romanos 5,8. Veja bem. No livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 18, ou melhor, no versículo 10, está escrito que com uma só oferta, ou uma só oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, eu fui aperfeiçoado para sempre. Você foi aperfeiçoado para sempre. Ou você tem dúvida? Diz assim, os que são santificados. Santificados por quê? Porque jejua? Santificados por quê? Porque trabalham na vida religiosa? Santificados por quê? Porque guardam o sábado? Santificados por quê? Pela água do tanque de batismo? Não. Santificado porque creio. Santificado porque cremos. Santificado porque Cristo me deu uma fé que eu possa alcançar, que Ele me justificou por fé. Não porque eu faço nada. Porque ao homem não existe mais condição nenhuma para o homem alcançar, pelas suas obras, a vida eterna. Porque está escrito no livro de Efésios 2, verso 8, que diz assim, porque, deixa eu ver aqui, Efésios 2,8, que diz assim, pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Diz assim, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, eu creio que eu sou justificado e que todo aquele que crê na obra da cruz também é justificado. Porque no livro de Romanos 10, verso 4, Paulo disse assim,
Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O homem é justificado porque crê, e não porque faz obras da lei. Hoje, o mundo continua, os homens continuam, o erro continua, as obras da carne continuam. Mas as obras da carne, elas são devolvidas para quem comete. Se eu fizer o mal, eu recebo a punição do mal. Gálatas 6,7 está escrito que aquilo que o homem semear na carne, da carne ele colherá a corrupção. Quando Jesus Cristo disse para Pedro: Pedro, coloca a tua espada na bainha, porque quem com um ferro fere, necessário que a espada seja morto. E nós vemos que o pecado espiritual ele foi aniquilado por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele morreu, eu morri com ele. Esse meu corpo terreno morreu com ele. O meu corpo está morto. O seu corpo também está morto para o pecado. O meu corpo não pode produzir mais um pecado que chegue diante de Deus. O pecado deixou de ser operante nesse corpo carnal porque ele está morto. Tudo que eu fizer nele está morto. Muito bem. Eu desejo tudo de bom. Continue aprendendo. Deixe o seu like, não esqueça. Só assim o YouTube pode entender e mandar para mais alguém. Por isso eu peço que você deixe o seu like. É uma coisa que você faz com a maior facilidade. Depois eu voltarei de novo.